Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a equação do segundo grau. A última aula nós falamos sobre a equação do primeiro grau, então hoje nós vamos dar continuidade à sequência aí de equações, certo? Essa equação do segundo grau que cai bastante no Enem, vestibulares e até em concurso público. Então solta a vinheta e bora lá. Então pessoal, bora lá, dando continuidade. Nós vamos falar então sobre a equação do segundo grau. Nós temos aqui por definição ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a definição de equação do segundo grau. Sendo que o a, o b e o c, gente, eles têm que pertencer ao conjunto dos números reais, tá? E o a, vale a pena observar que o a ele tem que ser diferente de zero. Mas por que, professor, tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, isso aqui vai zerar tudinho, ó. Então vai sobrar o que? Bx mais c igual a zero. Ou seja, tornando assim uma equação do primeiro grau. E aqui nós queremos saber sobre equação do segundo grau, certo? O que a gente pode falar ainda mais nessa definição de equação do segundo grau? Ela pode ser completa e incompleta. Professor, quando ela pode ser completa? Quando o b for diferente de zero e o c diferente de zero. Ou seja, nós vamos ter essa definição aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, dessa forma, ela será uma equação completa. Já na equação incompleta, o b pode ser igual a zero e o c também igual a zero. Um desses dois sendo igual a zero ou os dois sendo igual a zero, ela torna-se uma função, uma equação, perdão, do segundo grau incompleta. Aqui temos dois exemplos. Essa aqui, por exemplo, ó, é uma equação completa. Por quê? Porque primeiro, para a gente analisar uma equação do segundo grau, nós temos que identificar os coeficientes. Então, coeficiente A, o B e o C. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A está ao lado do x, da variável x, que está elevado ao quadrado. Nesse caso é quem aqui? Como não está aparecendo, é 1. Certo? Então, meu A é o quê? 1. E o meu B? O meu B está ao lado da variável x que não está elevado ao expoente nenhum. Ou seja, aqui é quem? Menos 5, o meu B. E o meu C? O meu C ele está isolado, é o nosso termo independente. Ele é independente da variável x. Tá? Ou seja, aqui o meu C é quem? É 6. Ou seja, eu tenho o A, o B e o C. Tenho 3 números reais aqui. Tá? Ou seja, é uma equação completa do segundo grau. Olha aqui esse outro exemplo. Eu tenho aqui o A, o B e o C para identificar, certo? Quem é o meu A? É que está ao lado do x ao quadrado. Quem é que está ao lado do x ao quadrado? O 3. Então o A é o quê? 3. E o meu B? O meu B é que está ao lado da variável x. Só que aqui não tem. Ou seja, o meu B então é 0. Tá? E o meu C? O meu C é o nosso termo independente, né? Ele não está ao lado de nenhuma letra, de nenhuma variável. Então, nosso C aqui é o quê? Menos 4. Tá, gente? Então, qual é o primeiro passo? A equação do segundo grau. O primeiro passo é identificar os coeficientes. Saber se ela é uma equação completa ou incompleta. Tá? E para a gente resolver a equação do segundo grau, nós vamos utilizar essa famosa fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Mas quem é o meu delta? O meu delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Como podemos identificar, utilizando a fórmula de Bhaskara, se ela tem uma raiz, tem 2 raízes ou se tem nenhuma raiz? Através do delta. Quando nós colocarmos os valores da equação do segundo grau aqui no delta, nós vamos saber se o delta é maior que zero, se o delta é igual a zero ou se é menor que zero. No caso, quando ele for maior que zero, eu vou ter 2 raízes diferentes. Quando o meu delta for igual a zero, eu vou ter 2 raízes iguais.
E quando o meu delta for menor que zero, eu não vou ter nenhuma raiz, tá? Então vale a pena lembrar essa definição para a gente poder exercitar e resolver qualquer equação do segundo grau. Então bora lá, vou colocar uns exemplos aí para a gente resolver. Olha lá, gente, bora dar continuidade. Agora nós vamos resolver esses 3 exercícios aqui para a gente entender como é fácil resolver uma equação do segundo grau, tá bom? Bora lá. Aqui, ó, temos x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Certo? Qual é o primeiro passo? Identificar os coeficientes da equação. Quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C. Quem é o meu A? O A ele fica ao lado do x que está elevado ao quadrado. Nesse caso aqui tem um 1 aqui, ó. Então meu A é 1. E o meu B? O meu B ele está ao lado do x, tá? E não está elevado a nenhum expoente. Ou seja, aqui é menos 5. E quem é o meu C? O meu C é aquele termo independente de x, ele está sozinho, não tem nenhuma letra ao lado dele. Nesse caso aqui é quem? É o 6, tá? Qual é o segundo passo? Achar o delta. E quem é meu delta? É o b ao quadrado menos 4ac, tá? Então olha lá, o delta é igual, quem é o meu b? Eu só vou colocar agora os valores que eu achei. O meu b é menos 5, então é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Tá? Então o delta é igual menos 5 ao quadrado dá 25. 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 6, 24. Então, meu delta é quanto, gente? 25 menos 24 dá 1, certo? Olha o que a gente pode entender com esse valor de delta. O delta aqui, ele é o que, gente? Maior que 0. Ou seja, eu vou ter duas raízes diferentes, certo? Então, bora lá. Como é que nós vamos achar essa raiz? Terceiro passo. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Eu vou utilizar agora a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Então, x é igual a menos... Quanto é o meu b? Menos 5. Menos 5 mais ou menos raiz de delta. Quanto foi meu delta? 1. Eu acabei de achar. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Quem é o meu a? 1. Muito bem. Então, olha lá. Menos com menos é o que, gente? Mais. Então, fica 5 mais ou menos. Quanto é a raiz de 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Certo? 2 vezes 1 é 2. Nesse caso aqui, eu vou utilizar as duas raízes. A raiz x' e a raiz x duas linhas. Certo? Nesse caso aqui, eu vou utilizar o sinal de mais primeiro, depois o sinal de menos. Então, fica em cima 5 mais 1 dividido por 2. Isso é igual a 5 mais 1 é 6, que divide 2. 6 que divide 2 é 3. Achei a minha primeira raiz. Tá, gente? Vamos lá para a segunda. Agora eu vou utilizar o sinal de menos. 5 menos 1, tudo isso dividido por 2. 5 menos 1 é 4, que divide 2. 4 que divide 2 é 2. Ou seja, a minha segunda raiz é 2. Então, meu conjunto solução dessa equação do segundo grau é a minha raiz 3 e 2. Tá? Muito bem, gente? Então, bora lá para o segundo exemplo. Qual é o primeiro passo, gente? Achar os coeficientes. Quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C. Quem é o meu A? Está ao lado do x que está elevado ao quadrado. Nesse caso é o 4. Quem é o meu B? O meu B é que está ao lado do x. Nesse caso é menos 4. E o meu C é aquele número que está sozinho, sem nenhuma letra ao lado. Nosso termo independente, nesse caso é 1. Qual é o segundo passo? Eu achei primeiro os meus coeficientes. O segundo passo é achar o delta. O delta tem como fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então vamos substituir agora os valores.
Quem é o meu B? Menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 novamente, vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 1. Certo? Então, fazendo esse cálculo, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Olha que legal. Nosso delta, então, é 16 menos 16, é 0. Tá? O que a gente pode entender com isso? Significa que o meu delta, sendo igual a 0, eu vou ter duas raízes. Iguais? Não. Diferentes? Não. E iguais, certo? Aqui eu tive duas raízes diferentes porque o delta é maior que 0, como vimos na definição agora há pouco. Quando o meu delta é igual a 0, eu vou ter duas raízes iguais. Então vamos achar essas raízes? Vamos lá. Qual é o terceiro passo? Usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Certo? Olha lá. X é igual a menos. Quanto é o meu b? O meu b é menos 4. Então, menos 4. Mais ou menos. Quanto é o meu delta? 0. Olha lá. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Quanto é o meu A? 4. 4. Certo? Olha lá, gente. X é igual a x' e x duas linhas. Certo? Eu vou utilizar quem? O mais e o menos. Então, menos com menos aqui dá mais. Então, 4 mais 0 dividido por 2 vezes o 4 é quanto? 8. Então, fica 4 que divide 8. Posso simplificar. Em cima por 4 e embaixo por 4. Dividindo os dois por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 que divide 4 dá 2. Então, achei a raiz 1 sobre 2, que nós chamamos também de meio. Tá? Então, vamos lá. Utilizando o sinal de menos, fica 4 menos 0, dividido por 2 vezes 4, 8. 4 menos 0 é 4, dividido por 8. Posso simplificar em cima por 4 e embaixo também, dá o mesmo resultado. Ou seja, eu vou ter duas raízes 1 sobre 2. Certo, gente? Por quê? Porque o meu delta é igual a 0. Então, eu tenho duas raízes iguais. Tá? Então, bora lá para o nosso último exemplo. Espero que vocês estejam entendendo. Olha como é bem fácil resolver uma equação do segundo grau. Olha lá. Primeiro passo, gente, você já deve lembrar, é achar os coeficientes. Então, o coeficiente A, o B e o C. Quem é o meu A? Está ao lado do x e está elevado ao quadrado. Nesse caso aqui não tem, então é 1. O B é que está ao lado do x, que não está elevado ao quadrado. Nesse caso é quem? Menos 4. E o meu 5 é quem? O meu termo independente, não tem nenhuma letra ao lado. Nesse caso é quem? O meu C. Certo? Qual é o segundo passo? Achar o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta, então, é... Quem é o meu b? Menos 4. Ao quadrado menos 4 vezes o a. Quanto é o meu a? É 1. Vezes o c, 5. Então, o delta é igual a menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, o meu delta é igual a 16 menos 20 é quanto? Menos 4. Significa o que, professor? Que o meu delta ele é menor que 0. Ou seja, não vou ter nenhuma raiz. Tá? Nenhuma raiz real. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham compreendido a resolver uma equação do segundo grau. Viu que eu passei a definição bem rápido para vocês, porque a matemática é isso, é exercício mesmo. Então, a gente entendendo a definição, nós resolvemos qualquer questão, certo? Então, aí a equação do segundo grau, para vocês verem qual é o primeiro, são 3 passos. Primeiro passo, achar os coeficientes. Segundo passo, achar o delta. E o terceiro, jogar na fórmula de Bhaskara para a gente achar as raízes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Deixe o seu like, se inscreva e comente aí, tá, gente?
para o próximo vídeo aí, dê sugestão. Um abraço.